Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje, novamente, vamos fazer um vídeo de react. A gente vai reagir ao trailer de um anime que tá pra sair agora no dia 30 de abril na Netflix, que é o anime Rosa de Versalhes. Por que eu me interessei por fazer um react desse anime? Eu não conheço a obra, até onde eu sei, parece que é um mangá que foi feito, acho que em meados ali dos anos 80, mais ou menos. Teve uma adaptação pra anime ali nos anos 90, parece que não tem um final animado, enfim, acontece que agora a Netflix investiu para que tenha uma readaptação desse mangá, que é uma obra que parece que deu muito certo, né? Algumas pessoas que me falaram sobre essa obra, Rosa de Versalhes, falaram que foi um mangá shoujo que abriu as portas para os grandes mangás shoujo que conseguiram sair do Japão, como Sakura Card Captors e Sailor Moon, por exemplo. Então, dessa forma, com o lançamento dessa obra aqui, eu fiquei um pouco interessado em saber o que ela pode oferecer pra gente, na verdade. E uma outra coisa muito interessante é que ela é o próximo lançamento do estúdio Mappa, que se você não conhece, é um estúdio amplamente condecorado no Japão, né? É o estúdio que faz as temporadas de Jujutsu Kaisen, que logo mais vai ter uma nova temporada que tá sendo muito esperada, então a gente tá falando de um estúdio muito renomado. E aí, por causa disso, eu fiquei muito interessado em ver o que esse anime tem a proporcionar pra gente. Então agora eu vou dar um play aqui, vou assistir tudo, vou tentar entender sobre o que se trata, né, essa obra como um todo, e aí depois a gente vai conversando, beleza? Deixa eu pegar meu fone aqui e bora lá. Então esta é a França. A paisagem e as pessoas são novidade pra mim. Finalmente chegou o dia que você tanto esperou. Vou protegê-la da melhor forma que for possível. Será a minha missão. Nossa, tem tantos cavalheiros e são todos tão bonitos aqui na França. Oscar, na verdade, é uma mulher. É mais educado você se apresentar antes. Oscar François de Jargès. Sou ajudante de ordens e capitã da Guarda Real. É a primeira vez que eu sinto essa alegria na minha vida. Algum dia vou arriscar minha vida por você. Quero pedir que você a proteja e a apoie por mim. Meu único desejo é que a rainha Maria Antonieta seja uma rainha maravilhosa para a França. Quem que vai contar pra ela? Aqui no final do teaser, mostrou pra gente que a Oscar, que é essa personagem aqui, deixa eu ver se tem até aqui tá um take melhor. A gente tem aqui que a Oscar, que provavelmente que deve fazer parte ali da Guarda Real de algum motivo, né? Que disse que vai proteger a rainha Maria Antonieta, que provavelmente é esta figurinha aqui que começa o trailer falando, né? Ela tá chegando à França. Deixa eu falar um pouco aqui da história, antes de eu falar dos aspectos técnicos do porquê que essa peça me interessou agora vendo assim. Que ela tá pegando um retrato histórico ali, que eu acho século XVIII. A gente tem a chegada de Maria Antonieta pra França. Maria Antonieta era uma princesa da Áustria, que sempre foi o reino, o maior rival do reino da França, até o momento que a mãe da Maria Antonieta manda a Maria Antonieta pra França pra ela casar com o príncipe, que viria a ser o rei. Essa menina aqui, Maria Antonieta, ela vai virar rainha consorte da França. Só que assim, qual que é a parada? A gente tá vendo uma história onde a gente tem esta cavaleira, que é a Oscar, que, ao que tudo indica, ela vai estar dando tudo de si pra proteger a Maria Antonieta. Só que a Maria Antonieta talvez tenha sido a mulher mais odiada da história, né, cara? Porque a Maria Antonieta é sempre retratada com o desdém que foi dado a ela. Porque se você não sabe o fim dessa mulher, ela foi, né, perdeu a cabeça ali na Revolução Francesa. Não só ela, né? Ela, o marido, né? O rei, na época, foi executado antes, depois ela foi executada. Acho que os filhos não foram executados, que eu me lembro não, até porque a filha dela vira depois rainha da Áustria, alguma coisa do tipo. Mas Maria Antonieta, ela vai ser muito odiada. E a gente não tá falando que ela vai ser odiada só pelo povo francês, não. Ela vai ser odiada pelo povo francês. Ela era muito odiada pela corte francesa, principalmente pelo fato dela ser austríaca, então ela era uma moeda de guerra, então a corte detestava ela. Tem alguns contextos ali de vários historiadores que eles trazem que o próprio rei Luís, o rei não, né, mas o prometido a ela, o que ia se casar com ela, que não era rei ainda, ele também não gostava dela. Pra você ter uma noção, ela é uma pessoa que vai ter um filho do rei depois de acho que quase uma década de casamento, porque há alguns estudos que mostram que eles não consumaram o casamento, eles foram consumar muitos anos depois, exatamente
porque o próprio rei não gostava dela, tinha essa repulsa pelo fato de ser austríaca e tudo mais. Depois o povo vai ter muita raiva dela, principalmente ali na época da Revolução Francesa, usando ela como também essa matriz a toda a aristocracia que se tinha na França e tudo mais. Tem uma fala que foi dada a ela, que hoje a gente sabe que não é verdade, quando o povo tava passando fome na França ali, quando tava acontecendo as primeiras revoltas, foi dito a ela de que o povo passava fome, porque o povo não tinha pão pra comer, e ela respondeu dizendo que se o povo não tem pão, que eles comam brioche. A gente sabe que essa fala hoje, ela é mentira, provavelmente é algo que foi muito jogado a ela, principalmente pelos militares depois, até como combustível da revolução em si. Então, cara, essa mulher, ela foi muito odiada, e só por ser uma história onde a gente vai ter uma personagem que é da cavalaria, que vai fazer, como ela mesma disse aqui no final, né, que ela vai fazer de tudo pra que a Maria Antonieta seja uma grande rainha e tudo mais, eu acho que eles vão tentar trazer muito desse contexto, da raiva que toda a corte tinha dela e depois foi passando pro povo, e de tudo, como tudo isso vai acontecer. Eu acredito que eles vão usar só um retrato histórico, porque, como a gente pode ver aqui, a Maria Antonieta tá abraçando alguém que provavelmente deve ser o príncipe, né? Tem uma outra ceninha aqui, ó, essa ceninha aqui, que eles estão se olhando. Esse aqui deve ser o príncipe, né? Que vai virar o rei Luís, que vai ser o marido dela, que também vai ser decapitado na Revolução Francesa. E diferente do que a gente vê nos relatos históricos, aqui dá a entender que eles vão desenvolver ali uma história de amor desde o começo, né? Então realmente só vai usar o retrato histórico para se construir essa história, né? Até porque eu não sei se existe de fato um relato histórico de uma capitã da Guarda Real, né? Eu não sei se esse cargo era passado a mulheres nessa época na França, então eu não vou saber dizer. Dito tudo isso, deixa eu falar algumas coisas do aspecto técnico que a gente tem dessa animação em si. O que a gente tem? A gente já tem uma característica muito comum do mapa, que é misturar muito de cenário 3D, de algumas coisas em 3D para facilitar o processo. Então, quando a gente solta aqui esse comecinho, a gente percebe que essa carruagem ela é toda em 3D, ó. Tá vendo? Ela tem essa movimentação em 3D, essas partículas também são em 3D, só que a gente tem alguns dessas partes desses desenhos aqui do exército, é todo desenho mesmo, mas o resto ele é 3D. A gente já tem o cenário muito tradicional do mapa, o mapa desenha a arquitetura muito bem. Prova disso é o próprio Attack on Titan, que a gente tem ali nas temporadas das cidades, é tudo muito bem construído visualmente, sabe? A gente não consegue encontrar alguns defeitos que não fariam parte, até porque aqui, como eles estão usando o retrato histórico, eles vão fazer a França como ela é mesmo, né? Então vão tentar trazer o máximo de veracidade nessa parte visual. Com isso a gente já consegue perceber muitas coisas em 3D, ó. A roda é 3D aqui desse movimento, e a gente já tem umas características de desenho muito vivas, né? Ó, uma aplicação de uma tela que a gente tem aqui na carruagem, né? Pra fazer essa movimentação. Aí a gente tem aqui a Maria Antonieta aparecendo pela primeira vez. E, cara, eu gostei muito disso aqui, ó, dos olhos. Você vai ver que é um negócio muito comum que a gente tem nos personagens que estão dando o destaque ali do primeiro plano, principalmente. Eu não sei se no mangá tinha essa característica. Muitas vezes em obras shoujo, a gente tem os olhos dos personagens mais exacerbados ainda do que dos outros, como Shonen, por exemplo. E aí, cara, pelo tamanho do olho que a gente tem aqui, a gente tem a possibilidade de fazer esse tanto de detalhe que tem aqui, né? Então a gente tem o olho com muitos pontos de luz, e o mais engraçado é essa estrelinha que a gente tem, ó. Eu vou soltar aqui, a gente tá vendo aqui no olho da Maria Antonieta, e aí ele vai trocar o personagem, ó. E pode reparar que esse ponto no olhar é de todos os personagens. Aqui a gente não tem a Oscar olhando de frente, né? Ela tá de perfil, mas aí até o olho do cavalo é imenso, né? A gente tem aqui, ó, ponto de luz no olho da Oscar, aí vem tá vendo? Todos os personagens que são o primeiro plano, eles ganham essa luz e esse olho gigante, porque se você olha pros outros personagens aqui figurantes, ó, eles têm a característica normal dos olhos, mas os principais que estão em foco ali, primeiro plano, ele tem esses mega olhões com esse brilhinho que chega a ser até engraçadinho. Ó, aqui a gente tá vendo uma coroação, provavelmente é a coroação do rei, né? Então ele assume depois do casamento, acho que eles se casam e 4 anos depois que ele vai virar rei de fato, né? Então aqui a gente tá vendo a coroação, a gente tá vendo aqui a Oscar de novo. Quando são cenas noturnas, parece não ter aquele brilhinho que eu tava comentando, ó. A gente volta a Oscar com brilhinho, ó. A gente vai ter aqui brilhinho nos olhos e os personagens que são coadjuvantes não tem. Então, brilhinho, quando é uma cena muito mais
próxima, como é o caso agora, a gente chega a ter 2 brilhos nos olhos. E o olho com muito detalhe, cara, com muita coisa. Esse tanto de coisa faz a gente olhar pra ela, porque pensa, ela tá com uma tiara de pérolas, e ainda assim o nosso olhar, ele vai pros olhos de tanta informação que a gente tem nos olhos. Agora troca aqui pro Luiz e ele também tem a mesma característica de olhar. A gente tem olhos menores pra ele, mas ainda assim com os brilhos pra trazer essa atenção. E voltando muito na textura, né? A gente tem muita textura que eu percebi ali, ó. Então a gente volta pros cenários, a gente volta pra um cenário que tem muita textura, né, no cenário, ó. A gente consegue ver desenho, porque assim, se vocês não têm essa noção, esse cenário aqui, ele é fixo, tá vendo? Ele tá desenhado e ele não vai se mexer, ele não tá animado. Quem tá animado são os personagens. Então você pode perceber que os personagens, eles têm uma característica de pintura um pouco mais lisa, tanto nas sombras, e quando a gente vem pro cenário, é tudo com muito mais detalhe. Só que quando a gente vem numa peça dessa, tá muito legal, ó. A gente vê que aqui no topo da cabeça da Oscar, no topo da cabeça do Luiz, a gente tem a iluminação que tá vindo aqui das janelas, a parte baixa já tá com mais sombras, tá muito bem feito. Isso aqui é uma característica do mapa, tá? O mapa faz isso muito bem. Jujutsu Kaisen é uma bela peça pra gente usar essas referências de ambientação com os personagens, ó, aqui na própria roupa dele, que é animada, né, que é desenhada, a gente tem aqui esse pano com textura, a gente tem essa parte da vestimenta com textura também, que é uma textura que vai seguir a animação, ó, a gente aqui, deixa eu voltar aqui na Maria Antonieta na hora que ela dá essa girada, a gente percebe aqui na renda do vestido, ó, a renda tem textura, tá vendo? E a textura é animada junto, a mesma coisa aqui dessa ombreira que a gente tem aqui na roupa da Oscar. Detalhe de cabelo, chão, tá tudo muito legal. Eu acho que essa é uma proposta bem interessante. Eu não me lembro de assistir um anime que foi adaptado de um shoujo especificamente, com exceção da primeira versão de Sakura Card Captors e da primeira versão de Sailor Moon também, que eu assisti, mas eu acredito que essa vai ser a primeira obra que eu vou me atentar a focar e assistir, porque eu gostei muito, não só do retrato histórico que vão usar pra contar essa história, mas por ser uma produção do mapa que tá muito diferente do que eu tô acostumado com as próprias produções do mapa. A grande maioria das obras do mapa que eu vi são mais shonen, assim, sabe? Isso aqui tá bem diferente e tá interessante de assistir. Então aí eu tô falando de uma obra que tô com uma vontade de assistir. Eu acho que o mapa não vai errar, porque o que a gente tem aqui são momentos da peça que parecem estar bem legais. Eu acho que o mapa não vai errar nessa obra. Então com isso fica também minha indicação, tá? Eu acho que vale a pena parar um tempinho pra assistir. Eu acredito que não é uma história tão grande, porque o mangá ele é curto, é um mangá que foi publicado ali, parece que em torno de 5 anos, já tinha começo, meio e fim, tudo prontinho, então com certeza vai ser uma série bem mais sucinta, que dá pra você parar pra assistir, que eu acho que vai ser muito interessante. A estreia tá marcada agora pro final de abril, então se você tá interessado assim como eu, vale a pena dar uma assistida. Aqui do lado tem outros reacts que eu fiz que podem te interessar, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!